Olá pessoal, bom dia para vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando mais um devocional. É uma alegria para mim poder estar com vocês nessa linda manhã de quinta-feira. A minha oração é que Deus abençoe você e a sua família e que vocês tenham um dia de muita paz. E para isso a gente está começando na reflexão bíblica, porque ela traz luz, ela traz paz para os nossos corações. Queria então deixar você bem à vontade para curtir, comentar e também compartilhar, para que com a palavra de Deus possamos também abençoar outras vidas, tá bom? Hoje nós não temos oficialmente aniversariantes da nossa igreja, mas eu gostaria de deixar, caso algum dos nossos telespectadores que estejam assistindo aniversariando hoje, os nossos parabéns para você e as nossas orações para que vocês tenham muitos anos de vida e muita paz na vida que o Senhor tem para dar para todos nós, tá bom? Nós vamos continuar na nossa abordagem do livro de Apocalipse, pois é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de conforto que nos incentiva, nos motiva a continuar a nossa jornada, a renovar a nossa fé, tá bom? O texto que quero compartilhar com vocês nessa manhã, nós encerramos aquela parte do Apocalipse onde se destina as 7 igrejas da Ásia, e nós vamos avançar para as outras partes do Apocalipse. Nós não iremos fazer uma abordagem minuciosa de cada capítulo, mas nós iremos destacar os assuntos mais importantes do livro de Apocalipse. Eu gostaria de lembrar a todos que o livro de Apocalipse, embora nós comumente o chamamos de livro, na verdade é uma carta. E uma carta, ela precisa ser lida integralmente. Nós não podemos nos perder em pequenos detalhes. Nós precisamos sentir o todo. Vez após vez no livro de Apocalipse, você encontra a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia é que o livro de Apocalipse é uma mensagem para ser ouvida e não simplesmente lida. Porque ouvida, isso é capaz de tocar mais profundamente na nossa alma. E essa é a intenção do Apocalipse, é tocar a alma, é produzir em nós emoções boas, emoções de alegria e de triunfo, tá bom? E o versículo que nós poderíamos resumir, sintetizar a mensagem do Apocalipse, a intenção do seu autor, está no capítulo 5, versículo 13, que fala assim: então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. Essa é uma mensagem que é importante para nós hoje, porque tanto hoje como naquela época, o povo precisa de esperança. O povo precisa de ânimo para continuar em sua fé e caminhar cada um em sua jornada. Porque hoje em dia nós também passamos por um momento muito difícil, diferente do momento da igreja do século I, mas com inúmeras também dificuldades, inúmeras adversidades. Nós temos muitas coisas, como a prática da maldade pela raça humana, os sofrimentos da vida. Tudo isso nos leva a flertarmos com a incredulidade. Ou seja, a maldade humana e o sofrimento da vida é um assédio para nos tornarmos incrédulos, para não acreditarmos mais na realidade de Deus
e de que ele governa e interage com esse mundo. Porque a maldade humana, ela nos assedia a seguirmos pela incredulidade? Por causa da violência. Nós vemos acontecendo hoje em dia o aumento, segundo os meios de comunicação, o aumento da violência, principalmente a violência doméstica. E é falado que durante a pandemia essa violência doméstica tem aumentado, o que nós não questionamos. O que nós não podemos fazer é colocar na culpa do isolamento, da pandemia, a violência. A violência não se justifica por nenhuma outra causa. É como se colocássemos a culpa no sol pelo câncer de pele. Nada justifica a violência, principalmente a violência doméstica no lar, onde deveria reinar o amor, a paciência e a compreensão. Mas a violência é um assédio para a gente chutar o pau da barraca e seguirmos na incredulidade. Além da violência, nós temos a corrupção. Nós, vez após vezes, somos surpreendidos por notícias de escândalos de corrupção. Como pode, nesse contexto de dificuldade que o nosso povo está passando, alguém usar dessa situação para obter vantagens ilicitamente, fraudar licitações, se enriquecer a despeito do cuidado da vida do outro? Temos visto aí a Polícia Federal fazer várias deflagrações contra secretarias que, através de pessoas, têm se corrompido. A corrupção não é apenas na esfera financeira do dinheiro. A corrupção também ela acontece através do poder. Quando as pessoas utilizam da sua influência não para servir a sociedade, mas para obter privilégios próprios e vantagens pessoais. A maldade humana, através da violência, através da corrupção, através da injustiça. Isso nos desanima, isso nos entristece. E como se não bastasse, além disso, temos o sofrimento humano. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já morreram quase 54 mil pessoas. Sabe o que significa isso? Muitas cidades no Brasil não têm esse número de habitantes. É como se perdêssemos mais do que uma cidade inteira em menos de 3 meses, ou em pouco mais de 3 meses. Além dessa tristeza, temos a mortalidade infantil, a doença das nossas crianças, a tragédia que acontece com aqueles que nós deveríamos cuidar, o sofrimento da vida. Junto com a maldade humana, é um assédio para a incredulidade, para precipitadamente dizermos não a Deus. Porém, o livro do Apocalipse mostra a existência de um governo, e um governo que vai perseverar até o fim. Um governo que vai vencer no final. Esse governo é o reino de Deus. E quando nós falamos que o governo de Deus, ele vai vencer até o final, nós estamos dizendo então que ele vai continuar e lá no final ele vai revelar a sua plenitude. Ou seja, hoje em dia nós podemos experimentar a vitória do reino de Deus, do governo de Deus? Sim, porém parcialmente. Nós iremos desfrutar da vitória do governo de Deus plenamente, na sua plenitude, apenas quando ele voltar
e encerrar a história e com ele vivermos eternamente no paraíso. E quando falamos que o reino de Deus vencerá no final, isso pressupõe que alguém vai perder, que alguém será derrotado. Quem será derrotado? É o império da maldade. Será derrotada a corrupção, será derrotada a violência, será derrotada a injustiça. Todos os nossos sofrimentos desta vida serão derrotados. E nós poderemos vencer, porque nós fazemos parte desse reino. E por fazer parte desse reino, nós também cremos que iremos vencer juntamente com ele, porque somos súditos e fiéis desse reino. E quando eu creio nisso, nessa mensagem do Apocalipse, eu começo a experimentar tranquilidade, paz, segurança e esperança para continuar a minha jornada pela fé. De modo que eu sei que o governo de Deus, ele vai vencer no final, e a tranquilidade e esperança que isso traz para mim nesse tempo, isso já me enche de gratidão para agradecer aquele que é o líder desse reino, aquele que garantiu a vitória desse reino, que é o Senhor Jesus, que a Bíblia o apresenta como o Cordeiro de Deus, que foi colocado no mundo, que foi entregue para pagar pelos nossos pecados e nos dar essa vitória. É por isso que nesse versículo que foi lido aqui na introdução, há uma descrição de que todas as criaturas louvarão ao Senhor e cantarão ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Existe um trono estabelecido, existe um governo soberano, e esse governo de Deus, ele prevalece nessa vida parcialmente, mas ele vencerá, ele triunfará plenamente na consumação da história, no desfecho desta vida e com a vitória final que nós teremos, então, dando início à eternidade com o paraíso, com a vida eterna no reino de Deus. Existe um trono, existe um governo nesse mundo, embora as circunstâncias apontem que não, mas ele vai revelar a sua plenitude no final dessa história. E por crermos nessa vitória, já temos tranquilidade e esperança para agradecer ao nosso líder, ao nosso Senhor Jesus, pela vitória que ele conquistou e por essa vitória que ele vai compartilhar conosco. Por isso, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, e que seja assim. Amém? Nessa oração, nós vamos agradecer ao Senhor por essa vitória final, que nos traz paz, que nos traz ânimo para continuar a nossa jornada, apesar das nossas adversidades, sabendo que um dia todas elas terão seu fim. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa vida que não acaba. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque apesar das adversidades, o Senhor está sempre conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque apesar de parecer que a maldade e o sofrimento triunfarão, a tua palavra nos mostra que existe um governo que vai vencer no final, o teu reino, ó Deus. E por fazermos parte do teu reino, nós também sabemos que iremos vencer contigo e seremos livres, completamente livres de toda maldade e de todo sofrimento. Isso nos traz esperança e ânimo, ó Deus. Por isso, nós te agradecemos, rendemos louvor e toda glória para ti, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor por essa vitória final que nós a recebemos pela fé. Nós entregamos nossa vida nas tuas mãos e que enquanto estamos nesse mundo, ó Deus,
Te pedimos que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, ó Deus. É em nome de Jesus, o teu Filho, que nós clamamos. Amém? Que Deus te abençoe, que vocês tenham um ótimo dia. Nós estamos chegando ao final do nosso devocional. Quero te pedir, por gentileza, para curtir e compartilhar, para a gente alcançar outras pessoas também. Ok? Amanhã nós teremos mais um devocional, às 9 da manhã, e eu espero você. Até lá, se o Senhor permitir.